Irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que nós fomos chamados para entrar no campo de batalha, fazer a obra do Senhor. Mas nós precisamos entender, assim como está lá em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados das trevas. O inimigo se levanta contra os servos de Deus. O mundo jaz no maligno. Passaremos por prova, por lutas, por perseguições, mas o Senhor faz uma promessa que Ele está conosco. Ele nos ajuda a vencer as batalhas. Meus irmãos, vamos meditar aqui na palavra, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, vai me dizer assim, para mim e para você: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí na sua casa, você que está pela live do Facebook, você que está ouvindo pela sintonia da Rádio Mega FM ou pelo link, aí no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, nós precisamos ter essa certeza. Nós servimos um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele te conhece, Ele te chamou, Ele te convidou para entrar nessa batalha, nessa peleja. Porém, muitas vezes nós não compreendemos o que está acontecendo. E às vezes você, nesse exato momento, está se perguntando: se Deus tem um plano na minha vida, por que eu estou sofrendo? Se Deus tem um propósito na minha vida, por que tudo está dando errado? Se Deus me escolheu, me chamou e me capacitou, por que tantas pessoas estão contra mim? Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente se faz essa pergunta. Se realmente Deus tem um projeto na minha vida, por que eu estou chorando? Por que eu estou sofrendo? Por que aquelas pessoas que deveriam me ajudar estão se levantando contra mim? Se Deus é na minha vida, se Deus me escolheu, se Deus me chamou. Muitas vezes a gente pergunta e se pergunta isso. A gente até chora. Às vezes você está aí, chorando, perguntando para Deus. Mas Deus, nesta tarde, Ele vem com uma resposta para mim e para você através da palavra. Porque nós não podemos caminhar desapercebido, meu irmão e minha irmã, sem entender contra quem a gente está lutando. Deus, quando Ele chamou o profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, Deus deixou bem claro: eu te escolhi, eu te chamei, eu te capacitei, eu te santifiquei. Mas aí, no versículo 19, Deus alertou Jeremias. Olha o que Deus falou com Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 20, no versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluias. Então, meu irmão, minha irmã, creia nessa palavra. Eles vão se levantar contra ti. O mundo vai pelejar contra ti. Às vezes a própria família vai se levantar contra ti. Às vezes o próprio ministério vai pelejar contra ti. Mas Deus te responde nessa tarde: eles não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eles até jogaram Jeremias no poço, mas Deus enviou o eunuco para tirar Jeremias do poço. Eles até jogaram Daniel na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo
para estar ali com Daniel. Deus fechou a boca do leão. Eles até jogaram Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha ardente. Mas o Senhor estava ali junto com eles para livrar eles. Então, meu irmão e minha irmã, Deus está contigo. O Senhor está do seu lado. Ele quer te ajudar a vencer essa peleja. Mas Jeremias permaneceu fiel. Daniel permaneceu fiel. Sadraque, Mesaque, Abidnego permaneceu fiel. Eles não se curvaram diante da idolatria. Eles não se curvaram diante das ofertas do mundo. E é isso que Deus quer de mim e de você. Está difícil? Está doendo? Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Ame essas pessoas, ore por essas pessoas. E é o Senhor que vai justificar você. Nós servimos um Deus que Ele é o nosso juiz, o nosso advogado e o nosso médico dos médicos. Então, meu irmão, minha irmã, independente da situação que esteja acontecendo, permaneça fiel, permaneça adorando, permaneça amando, porque o Senhor está no controle de tudo. Jesus, Ele falou conosco, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Então, meu irmão, minha irmã, suporte o processo, permanece fiel, reflita a luz de Cristo, transmita o amor de Deus na sua vida, independente do que as pessoas estiverem fazendo com você. Não permita que essa situação venha atingir o seu caráter, venha apagar a luz de Cristo na sua vida, mas permaneça fiel. E aí você vai ver a mão de Deus cuidando de você, trazendo paz no meio do sofrimento, te justificando diante dos acusadores, te livrando da mão dos perseguidores e te honrando diante dos homens, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Jesus, Ele falou, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede inofensivo como a pomba e prudente como a serpente. Meus irmãos, o joio muitas vezes está dentro da igreja. É o que a Bíblia nos diz. O lobo em pele de cordeiro muitas vezes está dentro da igreja. Então nós não estamos desapercebidos, meu irmão. Às vezes uma calúnia machuca, às vezes uma palavra dói, às vezes uma situação te constrange, mas isso não pode ser motivo para eu e você abandonar Jesus. Isso não pode ser motivo para eu e você parar de orar. Isso não pode ser motivo para eu e você abandonar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Sabe esse talento que o Senhor colocou em suas mãos? O dom do louvor, o dom do instrumento, o dom da palavra, o dom de servir. Você não pode retroceder, você não pode parar por causa do joio, você não pode parar por causa do lobo. Ao contrário, ame, ore por eles, faça a obra com amor, com alegria, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu compreendo. Muitas horas é difícil, a gente chora, a gente pede socorro, fala, Senhor, não estou entendendo tudo que eu tento fazer e parece que está dando tudo errado, estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, estou sendo difamado, o que eu faço? Não aguento mais. Aí, meu irmão, isso é nós mostrando a nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu isso.
E aí ele deixou para nós em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força que você precisa vem do Senhor. A ajuda que você necessita vem do Senhor. Arabante calaramasuriante calaramai. É isso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor quer que eu e você entenda. Está doendo, está machucando, está difícil, está pesado. Vamos colocar nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor, continuar fazendo a obra dele, continuar ganhando almas para o reino, continuar transmitindo o amor. Se alguém te der um tapa na face esquerda, oferece a direita. Se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminhe duas. Se alguém te fizer o mal, pague com o bem. Se o seu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Se ele tiver fome, dê a ele de comer. Mas não desista, meu irmão e minha irmã. A nossa luta não é contra a carne. O Senhor está vendo sim as suas lágrimas, Ele está vendo sim o seu sofrimento. Mas é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai suprir todas as suas necessidades. Permaneça fiel. Coloque nas mãos do advogado Jesus. E sirva a Ele de todo o seu coração. E aí vai se cumprir a palavra na sua vida. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Independente do que você esteja passando, meu irmão e minha irmã, independente da situação que você esteja vivendo nesse presente momento, creia que o Senhor está contigo para te livrar. E nós vamos aqui fazer uma oração, crendo no poder que há no nome de Jesus, que Ele pode entrar neste momento com a cura para a enfermidade. Às vezes a peleja sua pode ser uma enfermidade. Às vezes você está falando, Senhor, eu oro tanto, eu jejuo, eu consagro, eu estou sendo fiel, e essa enfermidade me assola todo dia. Às vezes a sua peleja é uma enfermidade. Às vezes a sua peleja é uma luta com os filhos, nas drogas, nos vícios, fora da casa do Senhor. E aí você está perguntando, Senhor, estou sendo fiel, estou orando, estou clamando, estou jejuando, mas parece que não tem resultado. Mas o Senhor está te dizendo, eu estou contigo. E eu quero entrar contigo nessa peleja, é eu que vou te dar a vitória. Às vezes a sua peleja é uma porta fechada. Sua situação financeira, Deus fez uma promessa e você olha e fala, Senhor, eu nunca devi tanto na minha vida. Está tudo dando errado. Mas aí entra a fé, a confiança. É Ele que quer pelejar. É Ele que quer abrir a porta. É Ele que quer curar. Você às vezes fala, Senhor, estou no ministério, mas está tudo dando errado. Permanece fiel. Permanece adorando, permanece clamando. E aí você vai ver as mãos do Senhor fazendo, as mãos do Senhor operando. Então vamos orar neste momento. Creia que não é em vão que nós estamos aqui nesta tarde clamando e buscando a presença do Pai, porque Ele está entrando com providência em algumas casas, em algumas famílias. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, Ele está contemplando as suas lágrimas. E Ele está entrando com uma resposta. Creia em nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus, nós cremos no Teu poder e no Teu agir, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Papai, entra nesta peleja, neste momento, Senhor. Papai, entra com a cura, Senhor, para esta enfermidade. Nós repreendemos toda enfermidade espiritual neste momento em nome de Jesus. Saia! Todo espírito imundo saia neste momento em nome de Jesus. Toda enfermidade da carne, todo vício saia em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Papai, supre as necessidades do teu filho, da tua filha. Entra com a providência, Senhor.
toda cilada, toda armadilha que caia por terra neste momento, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Papai, traga a paz que excede todo o entendimento. Renova as forças, Senhor, do teu servo, da tua serva, papai. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor, sobre os teus filhos, Senhor, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Papai, o Senhor é o nosso advogado, entra nesta causa, Senhor. Justifica a sua filha, papai. Justifica, Senhor, a tua filha neste momento. Toda calúnia, papai, todo levante contra a vida da tua serva e do teu servo, entra como advogado, Senhor, soluciona esta causa, pois só o Senhor pode, Senhor. Papai, nós colocamos tudo em tuas mãos e pedimos a tua direção e a tua proteção, para que assim seja feita, Senhor, a tua vontade, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós somos gratos, Jesus, pois o Senhor nos sustentou até aqui. E que o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim nós oramos, agradecemos e pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. E o nome de Jesus está sendo glorificado e exaltado. Eu creio, meus irmãos. Eu creio em nome de Jesus. Que esse dia, aleluias, Deus está curando almas, restaurando famílias, renovando as forças dos teus filhos. Eu creio, pois a presença do Espírito Santo é real. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluias! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluias. Meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma programação. Programa Voz das Assembleias de Deus aqui na cidade de São Tomé. Vamos encerrar aí deixando um louvor aqui. A promessa está de pé. Glórias a Deus. Creia. Promessa maior que a dor. Sei que você não desistiu e nem parou, mesmo com motivos pra desanimar. Um vencedor como você tem história pra contar. Tem história pra contar. Colecionador de sonhos, sobrevivente no deserto. Sua alma não envelhece e na oração se fortalece. Sabe o que é isso? Meus irmãos da live do Facebook, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Você só vê com os olhos da fé, sabe o que é isso? É maior do que você, sabe o que é isso? Deus jamais de ti vai se esquecer, tem promessa pra acontecer. Tem pergunta sendo respondida, a promessa não foi esquecida. Tem provisão de Deus chegando, tem favor de Deus pra sua vida. Tem alívio nessa caminhada, tem pão e água, não vai te faltar nada. A promessa ainda está de pé, meu irmão, pode descansar o coração. Colecionador de sonhos, sobrevivente no deserto. Sua alma não envelhece e na oração se fortalece. Sabe o que é isso? É a promessa que está de pé. Sabe o que é